Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos sobre os vestibulares e, mais precisamente, sobre como a geografia aparece nos vestibulares. E hoje, né, como vocês podem ver, eu vou falar da prova da segunda fase da Unicamp, né? Só que é prova pra caramba, né? Porque são 2 dias de prova, né? Então tem uma prova que é comum a todo mundo, né? Que é essa daqui, de redação, língua portuguesa, literatura e algumas questões interdisciplinares, né? Que aparece um pouco de geografia. E no segundo dia, dependendo do que você presta, né, tem uma prova diferente, né? Então você vai prestar ciências humanas, ó, tem questões ali, né, de todas as humanidades. Você vai prestar exatas, né, tem poucas de ciências humanas e mais aí de matemática, acho que essa é de biológicas, aliás, né? Exatas aqui, ó, só tem 2 de humanas e daí matemática, física e química, enfim, né? Varia dependendo do que você vai fazer, mas a geografia, né, ela tá em tudo, né? Então tem bastante coisa aí para comentar. E como vocês podem perceber, eu vou começar aqui pela prova do primeiro dia, né? Então deixa eu descer aqui um pouquinho. Começando pela redação, né? A redação aqui já é um tema de interesse geográfico, né? Que é a ideia de fazer uma carta aí denunciando, né, uma situação de trabalho análogo à escravidão, né? Eu falo bastante disso, né, desse tema aí quando eu falo de trabalho, emprego aqui no Brasil, quando a gente fala de questões raciais também a gente volta nesse tema, né, do trabalho em condições análogas, né, parecidas aí, semelhantes com o trabalho escravo, né? E a outra questão também é bastante interessante, né? Que a outra questão, outro tema de redação também é bastante interessante, né? Que tem a ver aqui com refugiados, né? Que é outro assunto que a gente também fala bastante quando fala das migrações internacionais, dos fluxos de imigrantes que vêm para o Brasil, né? Daquilo que vai caracterizar a condição de refugiado e o reconhecimento dessa condição pelo Estado, né? Que está recebendo esses imigrantes, né? Então são aí 2 temas de interesse geográfico na redação da Unicamp do ano passado, né? Depois, no primeiro dia de prova também, ó, teve uma questão que usava o cartaz aqui do Djavan para falar de gênero neutro, né? Que é uma outra discussão muito interessante, né? Da língua, do machismo da língua, né? Dos regionalismos, enfim, né? Eu gosto e me interesso bastante por esse tema também, né? Aqui, né? Texto 2, ó. Texto 2 traz a questão aí dos povos originários, né? Eu achei muito legal esse texto base aqui, né? Que tinha a discussão aí, povos indígenas, povos da floresta, né? De quem é a terra. Eu achei muito legal, e também em geografia a gente fala bastante disso nas aulas, né? Principalmente quando fala de região norte do Brasil. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui eu só achei interessante ter Alice no País das Maravilhas, né? Que eu sempre falo, pô, fica pondo uns livros mó chato de português para ler, tem que pôr uns livros legal aí que as pessoas se animem a ler,
né, clássicos da literatura, não necessariamente precisa ser português numa linguagem chata pra caramba do século XIX, XVIII, e achei legal que essa prova trouxe, né, Alice no País das Maravilhas. Deixa eu ver o que mais, Cartola não. Ah, isso daqui é muito legal, né? Eles trouxeram memes, né? Mais precisamente uma página chamada, né, Sebastião Salgados, né? Que zoa ali com o grande fotógrafo Sebastião Salgado. Não zoa com ele necessariamente, mas é muito, muito legal essa página aqui do Instagram dele, né? Do Sebastião Salgados. Acho que eu até pus aqui. Instagram Sebastião Salgados aqui. E aí tem um monte de coisa, Dark Side of Food, faz umas piadinhas muito, muito interessante, né? Eu acho legal, a prova também tá nesse mundo dos memes. Aqui, né, da sororidade, né, que é um termo muito jovem, né, o que tem aparecido faz pouco tempo, embora, né, não seja um termo tão recente assim, né, ele só tem aparecido recentemente, né, a questão aqui também bastante interessante sobre questão de gênero, desigualdade, né? Aqui na prova de inglês também uma outra discussão, né? O chat GPT vai deixar os professores de química obsoleto, ou qualquer professor, né? Como que a gente lida com essa questão da inteligência artificial nas escolas? Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó. Questão 9 é interdisciplinar, né? Sobre microplásticos. Essa eu achei ela tão especial que eu já até deixei aqui separado, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Já que microplástico também é um assunto que interessa a geografia, né? Então, 9. Microplásticos têm grande potencial para alterar a biota e o ecossistema do planeta. Análises apontam que esses materiais já foram encontrados no ar que se respira, em ambientes terrestres, marinhos, em reservas de água doce. Foram também encontrados na água de torneira, na engarrafada, sal marinho, cerveja, em peixes consumidos pelo homem, até mesmo nas fezes humanas, os microplásticos foram encontrados. Mesmo com toda essa diversidade, parte dos estudos científicos sobre o potencial danoso dos microplásticos foca o ambiente marinho, repositório de boa parcela dos microplásticos, né? Identifique duas origens possíveis dos microplásticos aí, de como eles vão parar no ambiente marinho, né? E explique como ocorre a sua deposição ali, né? Basicamente, a gente vai ter uma origem continental, né? Ou seja, o lixo, né, urbano que vai parar nos rios e destes, né, são levados para o mar, né? E a gente vai ter também uma origem marinha, né? Que são restos, né, de redes de pesca ou materiais que são jogados fora por navios, né? Aí pode ser de propósito, pode ser um container que caiu no mar, né? E, e aí, né, em ambas as situações, os restos de plástico sofrem intemperismo, né? O sol, a chuva, o vento, né? Mas principalmente sofrem, vou mudar aqui de intemperismo,
sofrem desgaste pelo sol e são quebrados em pedaços cada vez menores, né? Se depositando no fundo do mar ou permanecem flutuando na água. Aqui tá, deixa eu voltar. Você estava acompanhando aqui o tempo. Bem, então aqui acho que identificamos as origens, né, e como ocorre sua deposição no ambiente marinho. Letra B. Acreditando que a presença de microplásticos na areia da praia altera o perfil térmico, Paraná, aqui já não é geografia, né? Mas eu acredito que a areia absorve mais calor do que o plástico, né? Daí, por exemplo, alteraria aí a temperatura da areia que tem microplásticos nela, né? Mas aqui acho que condutividade, calor específica, aí é da física, né? Não é tanto de interesse aqui da geografia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, só isso. E aí, eu vou deixar de ciências humanas para o finalzinho, né? Deixa eu ver aqui, a gente vai para a prova de exatas, né? Na prova de exatas tem geografia também, né? Que tem, ó, essa primeira questão, né? Ela é de humanas, né? Ela nos interessa aí. Ela foi para todas, né, as versões de prova. Então vamos lá, né? Tem dois gráficos. O primeiro, né, sobre concentração de renda no 1% mais rico do Brasil de 1926 a 2015. E o segundo, né, é o do índice de Gini, né, que é aquele indicador que mede a desigualdade. Quanto mais próximo de zero, é menos desigual. Quanto mais próximo de 1, né, é mais desigual o país. Então aqui tem um texto, né, falando sobre o índice de Gini, aponta a diferença entre os rendimentos mais pobres e mais ricos, né, o valor zero representa a situação de igualdade, que na prática todos têm a mesma renda, e valor 1 está no extremo oposto, devendo ser entendido como representando a situação em que uma pessoa detém toda a riqueza. Então ela até explica aí como funciona o Gini, né? Tendo em vista seus conhecimentos e considerando os textos, responda, né? Que relações podem ser identificadas entre desigualdade, períodos de democracia e ruptura democrática no Brasil? Cite dois exemplos que justifiquem sua resposta. Então, aqui, ó, nesse período, tem dois exemplos clássicos de ruptura democrática, né? A ditadura Vargas, né? Dá para ver aqui, ó, aumento da desigualdade, e a ditadura militar, né, que também teve aí aumento da desigualdade, né? Então, geralmente, períodos de ruptura democrática, a desigualdade aumenta. Pode-se observar um aumento na desigualdade durante os períodos de ruptura democrática. Como pode, no caso brasileiro, durante a ditadura Vargas e durante a ditadura militar. Ditadura militar, eu tenho certeza absoluta que é de 64,
a 85, né? Agora, a ditadura Vargas, eu tenho uma dúvida aqui na minha cabeça. Eu não lembro se é 1933 e 37, né? Então, por isso que eu não vou pôr a data, né? Mas é a década de 30, década de 30 e 40, né? Assim eu saí pela tangente, né? Não me comprometi, pelo menos. Letra B. Cite duas políticas de Estado no período que vai da promulgação da Constituição de 88 até 2014. Políticas que expliquem a tendência observada no índice de Gini. Ó. Desde a Constituição de 88, ó, desigualdade era alta, ela caiu, né? Constituição cidadã, né? Então aqui letra B, né? A Constituição de 1988 trouxe uma série de direitos sociais que diminuíram a desigualdade. Podemos citar a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, né? E o sistema previdenciário. Além disso, aqui se SUS e sistema previdenciário já estava beleza, tá? Eu só vou aqui dar outros exemplos, né? Os governos criaram programas que combateram a desigualdade. Como exemplos, podemos citar, né, o Plano Real no governo Fernando Henrique e o programa Bolsa Família no governo Lula, né? Bem, continuando, né? Ó, a questão 1 aqui, ela era bem geográfica, depois, ó, geografia na de exatas vai demorar para aparecer, né? Tem um monte de questão aí de matemática, física, química, que não tem geografia, mas, ó, questão 15, né? Ela se trata aqui de um assunto geográfico, né? Aliás, é um assunto que apareceu, né? Em vários vestibulares esse ano, né? Que é a questão do garimpo, né? Do garimpo usando mercúrio, né? De para onde vai esse mercúrio? E dos danos aí que ele causa, né, ao meio ambiente, tá? Mas para responder essa questão, você não precisa, né, a resposta ela vai mais, ó, equação química, né, mas em geografia a gente fala um pouquinho disso, né, do garimpo promovendo desmatamento, do garimpo prejudicando a vida das populações indígenas, né, e por aí vai. E aí, tem uma questão 16 também, ó, que ela traz esse inventário de calor da Terra, né? Daí ele mostra aqui, ó, radiação solar, radiação de saída, né? Para onde fica aí o oceano, criosfera, né? E que houve aí nesse período, né? Um ganho de calor, né? Ou seja, o planeta ficou mais quente, né? Basicamente está falando um monte de coisa para falar, ó, teve aquecimento global, né? O que nas aulas de geografia a gente fala pra caramba, né? É esse também aí um assunto interdisciplinar. Bem,
Além disso, né? Aqui, ó, ele está querendo, né, para que o aluno calcule, né, toneladas de água, né? Eu não sei fazer essas contas, né? Ó, calcule o aumento da temperatura média, mas é um tema de interesse geográfico, né? A gente fala bastante aí dessa questão do aquecimento global, dos seus impactos no planeta, né, de como isso intensifica uma série de catástrofes naturais. Depois, questão 17 não é geográfica, né? E aí a questão 18, né, é uma questão de física, mas a gente fala um pouquinho disso, né? Ó, de novo, à medida que as evidências da origem antropogênica do aquecimento global ficam mais claras e o desenvolvimento de tecnologias capazes de produzir trabalho sem gerar gás carbônico ou que diminuam essa emissão torna-se cada vez mais urgente. Dentro desse contexto, em 2018, pesquisadores desenvolveram uma janela inteligente que interage com a radiação eletromagnética conforme a figura ao lado. A figura evidencia de forma simplificada como essa janela interage com as radiações eletromagnéticas incidentes. As espessuras das setas são proporcionais às intensidades dos fenômenos que ocorrem com essas radiações. Bem, a gente sabe, né, que a luz do Sol que chega aqui, a radiação solar, né, ela vem de diferentes formas, né? Tem a luz visível, né, tem a radiação infravermelho, tem a ultravioleta. Infravermelho é a mesma coisa que calor, né? Visível é a luz e ultravioleta é aquilo que vai dar câncer de pele, né? Que vai de alguma forma danificar por plástico, por exemplo, é isso que torna os plásticos quebradiços aí, faz o tal do microplástico, né? A letra eu não sei responder, porque é física e não é pertinente à geografia. Mas a letra B, né, levando em conta as características da janela, apresente duas aplicações e os benefícios advindos dessas aplicações. Um deles aparece aqui, né? A luz visível, a luz ultravioleta podem ser utilizadas para gerar energia elétrica, né? O infravermelho pode ser usado aí para sistemas de aquecimento do ambiente, né? Enfim, né? Dava para ir nessa linha, ó. Até coloquei aqui, ó. Se a janela, né, ela está absorvendo aí calor, a radiação infravermelha, né? Ela vai deixar o ambiente ali mais fresco, né? E a ultravioleta e a luz visível, né, produzem aí eletricidade potencializada. Acho que da prova aqui também de ciências exatas era isso. Não tem mais nada aqui de interesse geográfico. Biológicas. Acho que biológicas, ó, repete, ó, questão 1 repete para todo mundo, né? Mas a questão 7 aqui, ela é diferente, né? Então ela traz aqui um tema de interesse geográfico, né? Embora os Yanomami coletem alimento no solo, pesquem, caçem, sua sobrevivência vem sendo continuamente ameaçada pela prática do garimpo ilegal. Quadros graves de desnutrição e óbitos marcaram a crise humanitária nas comunidades indígenas, que fazem parte da reserva Yanomami. A maioria das crianças apresentava diminuição de massa muscular e da camada de gordura, pele ressecada e pálida, cabelos ralos, apatia e fraqueza. Letra A. A desnutrição de causa primária deve-se basicamente à falta de alimentos em quantidade para atender quantidade e qualidade suficientes para atender a demanda nutricional. Além da contaminação pelo mercúrio, apresente duas possíveis justificativas para a escassez de alimentos, né, causadas aí pelo garimpo ilegal, né?
Gente, garimpo, né, ilegal, ele anda junto com desmatamento, né, e perda de habitat, né, dos animais e peixes nativos, né. Um outro fator aí que poderia ser citado, competição, né? Porque a gente vai ter também agora alguns garimpeiros na área e esses garimpeiros eventualmente vão caçar, vão pescar, né? Competição, número maior de indivíduos caçando e pescando no local, né? O garimpeiro ele está ali competindo com os indígenas. A letra B, né, função do fígado, processo de digestão dos lipídios, aí é problema do professor de biologia de vocês, né? Questão 8 dessa prova também tem alguma coisa aqui de interesse geográfico, né? Tem uma questão, um texto aqui falando, né, que no ecossistema amazônico, peixe grande anda por distância maior e peixe grande consome fruto maior, né? Como todo mundo que vai pescar quer preferencialmente pegar os peixes grandes, né? Ele quer saber na letra A como a flora amazônica ela é influenciada pela pesca excessiva, né? Aqui é um pouquinho de bom senso, né? A pesca, ao preferir os peixes grandes, vai diminuir a disseminação das sementes de frutos grandes, né? O que no futuro poderá acarretar numa redução da população de árvores, da quantidade de árvores que produzem frutos maiores, né? Isso aqui eu consigo responder pelo meu bom senso geográfico, né? A letra B eu não tenho a menor ideia do que é fanerogama, né? Aí vocês conversam de novo aí com o professor de biologia de vocês, né? E aí, dito isso, né? Acho que dessa prova também a gente já viu tudo, né? Tudo que tinha de interesse geográfico. Algumas coisas elas são repetidas. E aí podemos ir para a nossa, né? Então aqui, ó, oficialmente só as questões de 15 a 20 são de geografia. Mas a gente já viu, por exemplo, que essa número 1 de Gini, né, ela tem interesse geográfico. E aí eu já recortei, né, tudo aquilo que nos interessa, né? Por exemplo, na prova de matemática, tinha uma questão de interesse geográfico, que é essa questão 4. Então tem aqui um gráfico onde, né, ele mostra temperaturas máximas e mínimas previstas aí para um período, né, entre os dias 16 e 28 do mês de dezembro, né? E aí, considerando os registros históricos, a média para o mês de dezembro nessa cidade é de 27 graus. A temperatura máxima média prevista no período apresentado é maior ou menor do que a média histórica. Justifique. Essa é a única conta que eu sei fazer, né? Porque você tem que vir aqui somar todas essas médias e dividir pelo número de dias, né? Para ver aí se o resultado é maior ou não que 27, né? Como eu tô com pressa, eu vou usar aqui a calculadora, né? Mas essa é uma continha aqui mais tranquila, mais fácil aí de ser feita, né? Então, deixa eu ver aqui um lugar para eu pôr a minha calculadora. Vai ficar um pedaço dentro, um pedaço fora, mas não tem problema. Então, aqui, ó, 29 mais 32 mais 32 mais 31 mais
30, mais 30, mais 33, mais 33, mais 35, mais 32, mais 35, mais 32, e aí parece que chegou uma frente fria, mais 19. Chegou aí em 403. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 403 dividido por 13 igual a 31, né? Então, assim, né? Você faz a continha, né? Então, aqui você faz a continha toda, né? E aí você informa, né? Considerando que a média dos dados apresentados é de 31 graus, né? Conclui-se que esse valor é maior do que a média histórica de 27 graus, né? Só isso. A letra B eu não tenho a menor ideia, e probabilidade, aí não é comigo, né? Bem, daí descer um pouco, a gente chega, né, em sociologia, né? E aqui nessa questão de sociologia tem um pezinho da geografia. Em 7 de agosto de 2023, o governo federal instituiu o programa Quintais Produtivos para Mulheres Rurais. Os quintais produtivos são considerados uma prática econômica historicamente importante para as mulheres do campo, da floresta e das águas. Por meio dessa prática, elas retiram do próprio quintal quase que toda a alimentação da família. Aqui já meio que responde a alguma coisa ali, daqui a pouco vocês vão ver, né? Ao promoverem trocas entre a vizinhança, como por exemplo a troca de hortaliças por ovos, comercializarem as sobras da produção. Tais atividades auxiliam na obtenção de recursos que ajudam a custear algumas das despesas cotidianas, como transporte, vestimenta, alimento, estudo dos filhos, etc. Essas atividades auxiliam na conservação da sociobiodiversidade, pois garantem a segurança alimentar e nutricional das famílias, fortalecem práticas agroecológicas e ajudam a disseminar a reprodução de sementes crioulas. Tendo em vista os seus conhecimentos e o texto, responda, né? Por que os quintais produtivos, né, são considerados práticas econômicas, né? Eles são considerados práticas econômicas porque produzem, né, mercadorias que possuem valor no mercado, né? Quintais produtivos são considerados valores no mercado. Em que consistem essas práticas, né? A gente pode ter aqui o comércio, né? A produção de alimentos para subsistência e acho que é só. Segurança alimentar a gente coloca na letra B. Letra A. E aqui letra B. Descreva e explique pelo menos dois impactos. O primeiro deles aqui, segurança alimentar, né? Garantia de um mínimo de alimentos para as famílias, né?
Deixa eu ver mais. Ah, um outro fator interessante, além da segurança alimentar, né? Promoção de uma alimentação mais saudável, né? Já que a gente está falando de alimentos in natura, né? Usando alimentos in natura e menos ultraprocessados. Bem, deixa eu ver aqui depois. 7, 8 é mais filosofia. 9, né? Manto Tupinambá, né? Aqui é uma questão de sociologia, então tem dois textos falando sobre os mantos Tupinambá, sobre a devolução deles, né? Então, assim, identifique dois aspectos da conversão dos povos à fé cristã, isso aqui é história e sociologia. Dois significados do manto Tupinambá também, né, tem a ver com a sociologia, mas aqui, ó, segunda parte da letra B, a gente tem uma geografiazinha, né? Então, na segunda parte da letra B, ele quer saber aí a noção de repatriação de patrimônio histórico, né? Então, é a devolução do patrimônio que foi expoliado durante o período de colonização europeia, né? Principalmente, nesse caso, a devolução do patrimônio, além do seu caráter simbólico, né, permite o empoderamento dos povos indígenas, né? Bem, aqui questão 11, então a 10 não nos interessa, é história. Questão 11 também tem um elemento interessante, né? Nos vestibulares agora de 2025, né, para quem vai entrar em 2025, esse tipo de texto, né, apareceu também, né, mostrando aí que africano não era só trabalhador braçal, né, os caras detinham tecnologia, eles detinham conhecimento, né, a historiografia ela está meio que tentando mudar um pouquinho dessa visão, né. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Valor histórico, não. Aqui eu não tenho muita geografia, era só para comentar mesmo que a gente está começando a olhar para a história africana, né, ou das relações África-Brasil de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu aprendi na escola uma visão muito preconceituosa, né? O negro africano ele era apenas um trabalhador braçal, né? Como se ele não trouxesse consigo, né, uma série de conhecimentos que hoje, né, eu sei que não era bem assim, né? Por exemplo, negros do Mali sabiam achar ouro e portugueses não, né? Então era importante trazer essas pessoas porque elas tinham conhecimento de como encontrar ouro, né? Teve uma outra questão sobre fornos na FUVEST, acho que desse ano, né? Falando também da tecnologia da metalurgia africana que era melhor que a metalurgia europeia, enfim, né? Então a gente está olhando para a África agora de uma forma diferente. E aí depois, ó, é só da 15 em diante que a gente chega, né, oficialmente nas questões de geografia. E aqui eu já coloquei todas aqui, 15, 16, 17. Essas, né, eu vou fazer com mais cuidado. Ó, já se passou 40 minutos. Deixa eu pensar o que eu faço aqui. Eu acho que o vídeo ele vai ficar muito longo. Eu acho que eu vou dividindo as partes. Não vou dividir, vou fazer ele inteiro. Bem, vamos então. Então, questão aqui, ó, eu gastei 40 minutos para falar da geografia nas outras, né? Então, vamos aí para as questões específicas, né?
Desde a sua independência, em 56, o Sudão tem sido assolado por guerras civis. Com a criação do Sudão do Sul em 2011, o Sudão perde parte do seu território, passando a enfrentar conflitos por uma delimitação de fronteira com um novo país vizinho. Soma-se a isso uma grave crise política interna iniciada em 2023, cujos confrontos armados levam a um deslocamento interno massivo da população do país. Então aqui tem um mapa, né, Sudão, Sudão do Sul, oleodutos, né, refinaria de petróleo, Khartoum, que é a capital aqui do Sudão, né? E aí ele quer algumas coisas. A letra A, ela é interdisciplinar com história, né? Mas assim, né? Pensa no seguinte, né? Neocolonialismo, imperialismo, né? Colonização europeia ali da África, final do século XIX e começo do século XX, né? Os países, né? Saber quem colonizou o Sudão pode parecer muito difícil, mas você tem, né, a possibilidade de usar o que você sabe e pelo menos chegar perto dessa resposta, né? Porque nessa época quem mandava ali na Europa era França e Reino Unido. Então, assim, você vai chutar Alemanha, Portugal, é um chute ruim. Agora, se você chutar França ou Reino Unido, a chance de você acertar, ela é bem maior, né? Porque, afinal de contas, esses dois países colonizaram aí a maior parte do território africano. Mais precisamente, né, o Sudão foi colônia do Reino Unido, tá? Aponte 3 fatores responsáveis pela recorrência de guerras civis. É o mesmo em tudo quanto é lugar. Disputa por territórios e seus recursos por povos de diferentes etnias e religiões, né? Então, disputa por território e pelos seus recursos por povos de diferentes etnias e religiões, né? Eu vou pôr mais uma coisa aqui, que basicamente pretendem, né, usar esses recursos para exterminar uns aos outros. Letra B, indique o recurso natural que foi disputado. Meu, bom senso aqui, petróleo, né? Tá na questão. Explique como a configuração territorial se relacionar à exploração desse recurso, né? As reservas de petróleo se encontram na fronteira entre os dois países e por isso são disputadas. Além disso, o Sudão controla a infraestrutura de refinarias e oleodutos que o Sudão do Sul necessita. E aí, assim, né? Um acha que está deixando passar barato, né? O outro acha que está pagando muito caro, né? Eles disputam as reservas, é muita treta. Mas, enfim, né? Respondida aí a questão. Questão 16, né? Nas últimas 2 décadas, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estreitaram relações de cooperação, dando origem ao BRICS.
A primeira reunião de cúpula ocorreu em 2009, sem a participação da África do Sul, que foi incorporada em 2011. Ainda que não se constitua oficialmente como bloco econômico, o BRICS vem articulando um conjunto de ações geopolíticas e econômico-financeiras, buscando influir na ordem global. Na 15ª Cúpula de Chefes de Estado do BRICS, ocorrida em 2023 na África do Sul, tomou-se a decisão de incorporar 6 novos países ao grupo: Argentina, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Egito e Etiópia. Com essa nova configuração, BRICS+, a partir de 2024, responderá por aproximadamente 46% da população mundial e quase 36% do PIB global, né? Em qual momento de crise mundial, né, foi criado aí os BRICS, né? Então vamos lá. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Então, ó, primeira reunião de cúpula aconteceu em 2009, né? Em qual momento de crise mundial? No ano anterior, né, teve uma crise lá nos Estados Unidos, a crise das hipotecas, né? Então, BRICS foi criado após a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Por assim, crise das hipotecas de 2008 nos Estados Unidos. Apresente ao menos 3 características semelhantes entre os países, né? Países do BRICS. Os países originais do BRICS têm em comum o fato de serem industrializados, apesar de subdesenvolvidos, possuírem grande território e população. Até aqui já estava bom, né? E elevada desigualdade social. Pronto. Letra B. Indique a principal ação econômica financeira do BRICS, né? A principal ação econômica financeira do BRICS é o Banco do BRICS, né? Que agora é presidido pela Dilma, né? O Banco de Desenvolvimento do BRICS, né? Que tem por objetivo financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países, né? E sua finalidade? Cite 2 aspirações políticas do grupo no âmbito internacional, né? Votar em conjunto nos organismos internacionais, como a Assembleia Geral da ONU, e com isso ganhar mais poder político em fóruns internacionais, de modo a conseguir promover melhor a defesa dos seus interesses. Assembleia. Beleza.
Próxima questão, 17. Do ponto de vista astronômico, tropicalidade é estabelecida pelas áreas situadas entre as latitudes, né? 23 graus, 27 minutos, 33 segundos ao norte e sul do globo, né? Basicamente, onde fica o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio aqui ao sul, né? Compondo um anel ao redor do globo. Anel este que corresponde a 46% da sua superfície, né? O significado dessas linhas é, porém, bem relativo, uma vez que as regiões tropicais estão longe de serem homogêneas. E as características da tropicalidade se manifestam para além das linhas dos trópicos e também podem estar ausentes no interior das zonas tropicais. Né? O texto do professor Conte, eu conheci ele. A partir dos seus conhecimentos da leitura do texto e da análise do mapa, responda às questões sobre tropicalidade, né? Uma das características que marca a tropicalidade é a diversidade de paisagens, né? Aponte duas características biogeográficas, né, das áreas de florestas e áreas de savana. Florestas tropicais, né? São latifoliadas, né? Folha larga para condução de seiva, perenes, higrófitas, né? Plantas adaptadas à umidade, perene, fica verde o ano todo, e de grande porte, né? Árvores com mais de 30 metros. As savanas, né? A gente vai ter na savana, né, uma forte presença aí de árvores, arbustos e gramíneas. Só que essas árvores, elas são de pequeno porte, até no máximo 10 metros de altura. Além disso, né, o que a gente pode falar da savana, né? Elas têm raízes profundas e cascas grossas. No caso do savana brasileira, o cerrado, né, tem os troncos retorcidos, né? Olha, isso aqui aponte duas características. Eu dei mais do que duas, né? E tem mais ainda, né? Por exemplo, o ciclo do fogo, né, nas sementes das plantas da savana. Mas enfim, então aqui a letra A. Letra B. Cerca de 75% da região tropical é formada por oceanos. Apresente duas características da dinâmica dos oceanos na região tropical que influenciam na tropicalidade das áreas continentais, né? Ó, a região tropical, os oceanos na região tropical eles são quentes, né? Então, presença de águas quentes, né? O que aumenta a evaporação e, com isso, a ocorrência de chuvas nos continentes, né? Deixa eu pensar. Além disso, né? Presença de águas quentes aumenta a evaporação e, com isso, a presença de chuvas. Lembra que aqui no Brasil, né, uma das massas que atua no território brasileiro é a massa tropical atlântica, né? Ela é úmida, traz chuva, mas ela também é quente, né? Aumenta a evaporação, presença de águas nos continentes e a conservação do calor na área continental.
tal, né? Diminuindo a amplitude térmica. Segunda parte aqui da letra B. Explique como se realiza a transferência de energia entre as regiões tropicais e as regiões temperadas e polar, né? A água do mar, ela não fica parada, né? Ela circula através das correntes marítimas, e através das correntes marítimas, né, vai água quente para onde tem água fria e vai água fria para onde tem água quente, né? Então, a segunda parte, né, é a transferência de energia ocorre através da circulação das correntes marítimas e das massas de ar que levam frio para onde está quente e calor para onde está frio. Para não, né? Para, né? Senão vão falar que eu ensinei vocês errado. Próxima questão. Vulcão, sonho da minha vida. Ir com a família toda ver um vulcão ativo. Vamos lá. Vulcões representam uma séria ameaça para aqueles que vivem em suas proximidades, assim como podem proporcionar benefícios e contribuir positivamente para o desenvolvimento da sociedade. Países da região do Círculo de Fogo do Pacífico exploram recursos naturais provenientes da atividade vulcânica ativa. No Brasil, por sua vez, existem vulcões extintos, né? A exemplo do localizado em Poços de Caldas, Minas Gerais. Hoje, diversas atividades econômicas estão relacionadas com essa formação geológica, como no caso do denominado café da região vulcânica, cultivado entre Minas e São Paulo. Letra A. Diferencie vulcão ativo do vulcão extinto. Vulcão ativo, né? Apresenta tremores e principalmente emissão de lava e gases, né? Vulcão extinto, né? Não possui câmara magmática ativa e por isso, né, seu cone colapsou, né? E, obviamente ele não emite mais lava, né? Depois, indique uma característica do relevo e uma do clima das antigas regiões vulcânicas que permitem o cultivo de café especial. Ainda na letra A, né? Vamos lá. São características que permitem o cultivo de café em áreas residuais vulcânicas, a presença de solos férteis, né, formados pelo intemperismo, né, do basalto, rocha magmática, e o clima mais ameno, né, devido à altitude do cone residual vulcânico.
Letra B de bola. Com relação ao vulcanismo ativo, né, indique 2 fatores responsáveis pela maior ocorrência de erupções vulcânicas significativas em países situados no Círculo de Fogo do Pacífico, né? Bem, lá tem vulcão pra caramba, né? Por se tratar da área de borda, né? De placas tectônicas, onde estas estão se afastando ou colidindo. Depois, cite 2 tipos de recursos naturais utilizados nas atividades econômicas decorrentes do vulcanismo ativo, né? Aqui daria para citar de novo o solo fértil, tá? Mas para não repetir, né, são exemplos de atividades econômicas a geração de energia geotérmica e o turismo, né? Já que pessoas que nem eu sonham em ver um vulcão expelindo lava. Opa, é letra B, né? Eu não sei porque o meu negócio aqui não... Eu nem vou dar espaço. Ficou letra B. 19, falta só 2, né? Então tem aqui, ó, um texto, né? Falando, né? O Brasil se destaca quando comparado com o resto do mundo por ser um país com alto percentual de fontes de energia renováveis em sua oferta interna. Nos últimos 20 anos, a participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira manteve-se estável, com valores superiores a 40%. De 2011 a 2014, houve uma redução da participação de fontes renováveis no total da matriz energética, mas a partir de 2015, as fontes renováveis retomam a trajetória de crescimento com a expansão da oferta de energia. Bem, voltando aqui, participação das fontes renováveis da oferta de energia, isso. Então aqui tem uma tabela, né, da evolução das fontes no Brasil, né, para cada uma delas. Vamos ver o que ele está perguntando. Com exceção da fonte hidráulica, mencione 2 das principais fontes de energia renovável no Brasil, né? Então o que é renovável aqui? Lenha, carvão vegetal, em torno aí de 9%, a hidráulica, né, que ele já falou, eólica, né, cresceu bastante, derivados da cana também é bem expressivo, e solar, né? Então aqui, na letra A, né, poderia mencionar solar, eólica, né, derivados da cana. Escolhe 2, né? Vai para ficar, né? Solar e eólica. Se for pegar, né, 2 das principais em porcentagem, né? Aí a gente fica com lenha e derivados da cana, né? Para ficar melhor até. Depois, por que houve queda na oferta de energia hidráulica entre 2011 e 2014, né? Por que hidráulica, né? Faltou água, né? Então, houve queda no período 2012, 2014, né? Pela ocorrência de fortes estiagens nas regiões
sul e sudeste do Brasil, onde se localizam a maioria das hidrelétricas. Brasil aqui maiúsculo, né? Depois, por que essa oferta não voltou a atingir os mesmos percentuais, né? A oferta de energia hidráulica não voltou a atingir os mesmos percentuais pelo aumento de fontes renováveis como a eólica e solar nesse período. Letra B. Quais são as macro-regiões do país que são as principais produtoras de energia eólica, né? Onde produz mais energia eólica? No Nordeste e no Sul. Quais fatores do meio físico condicionam a sua localização, né? No Nordeste, né? Ocorrência dos ventos alísios, né? E no sul, né, principalmente ali no Pampa, né, relevo, é um relevo de planície que não apresenta obstáculos naturais, né? Aqui no sul também podia falar da entrada da massa polar atlântica, né? Isso aí, um para cada região. E aí chegamos na última questão, na derradeira. Ao analisar as tabelas 1 e 2, verifica-se que nas regiões Centro-Oeste e Norte, todos os estados, exceto Rondônia, tiveram uma taxa de crescimento anual das suas populações que ficou acima da média brasileira, considerando que a taxa brasileira de crescimento anual foi de 0,52 entre 2010 e 2022. Bem, então aqui estados, né, da região Norte e Centro-Oeste. Letra A. O que explica a elevada taxa de crescimento anual da população na região Centro-Oeste, né? A expansão, né, do complexo agropecuário e a necessidade de trabalhadores em todos os setores da economia. Oi, Zezinho, quer dar um tchauzinho no vídeo do pai? É que eu queria falar as coisas em cima. Pode. Segunda parte, né? Indique o principal eixo de metropolização da região e os fatores que impulsionam o seu dinamismo. Essa é sacanagem, a gente não fala disso nas aulas, tá? Mas só a título de curiosidade, né, o eixo de metropolização ali, onde está tendo cidades crescendo, se urbanizando, conurbano, né, é o eixo que vai de Goiânia a Brasília, né, passando aqui, ó, por Anápolis, né? Então, Goiânia, Anápolis e Brasília. Mas a gente não fala disso nas aulas, né? O exemplo de item aí para pegar todo mundo de caça curta, né? O eixo de urbanização, o principal eixo de urbanização é Goiânia, Anápolis, Brasília, né? Onde tem se instalado aí bastante indústrias, né?
Segunda parte. Ah, não. Essa foi a letra A. Ah, e os fatores que impulsionam o seu dinamismo. Tem uma terceira parte na letra A. Goiânia, Anápolis, Brasília, pela elevada concentração industrial e presença de mercado consumidor. Letra B. Na região norte, entre os anos 80 e 91, Rondônia apresentou taxa de crescimento de 7,87. Já nos anos 2010 e 2020, foi Roraima que apresentou alta taxa de crescimento anual. Aponte fatores ligados, né, a esses dois estados. Então, né, em Rondônia, né, migração de sulistas para as novas fronteiras agropecuárias, né? Buscando terras baratas para o plantio de soja e criação de gado. Roraima, né? Atração de pessoas pelas atividades de garimpo ilegal e recentemente entrada de migrantes venezuelanos, né? São os fatores aí que levaram ao crescimento nesses dois lugares, né? Então, questão 20. Pus 2 para cada estado. Aqui também é letra B. É isso, né? Acho que eu fiquei 1h30 aqui falando, né, da prova da Unicamp, mas acho que dei conta de tudo isso mesmo. A última é a de Roraima. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Tchau, tchau.